Amados, a ausência de Deus cria no ser humano um sentimento comumente definido como vazio. É engraçado até, parece que todo novo convertido leu a mesma cartilha, por mais distintos que sejam os termos usados, a ideia é sempre a mesma. Havia um buraco em minha alma, uma lacuna em meu coração, e o fato é que há um problema que todos enfrentam: o desespero por sentido, por resposta, por propósito, o medo de ter que acreditar que a vida se resume só a esse plano, só dura enquanto durarem os batimentos cardíacos, a angústia de viver desprovido de esperança futura e eterna, a insegurança provocada pelo estilo de vida que prioriza exclusivamente o material, o temporal. Diga para o seu vizinho: questões. Chama a atenção dele, faz isso bem feito, diga: questões que afetam a todos, independente da raça, do credo, da classe social, da formação, da condição financeira. Todos precisam de Deus. Agora põe o dedo bem perto do nariz dele e diz assim: até você. Todos precisam de Deus. Aí você vai, descobre que o vácuo espiritual tem o formato de Deus, descobre que é barro a ser moldado à imagem de Deus, e assim pode, e assim tem todas as condições de alcançar o propósito para o qual você foi criado, designado. Aprende que Jesus veio ao mundo, foi crucificado, mas saiu da sepultura, venceu a morte, ascendeu aos céus. Repete comigo: ascendeu aos céus. E diz para o seu vizinho: tudo hoje tem a ver com essa ascensão. Venceu a morte, apareceu a muitas testemunhas como ressurreto, ascendeu aos céus, deixou dons aos homens, deixou o seu espírito para preencher e satisfazer a sede do espírito humano, e assim nos conectar com essa esfera celestial, com a sala do trono, com a presença viva de Deus, a ponto de poder descobrir a cor da parede da casa de Deus. Tanta é sua chance de intimidade, que nada pode ser oculto. As possibilidades que temos são as mesmas que Cristo como homem teve. Nós temos tudo para conhecer tudo sobre o nosso Deus. Toda a revelação tem estado e sempre estará à nossa disposição. Porém, tudo começa com o entendimento dessa ascensão aos céus, até a salvação. Certo sábio chamado Nicodemos, para lá dos seus 70 anos, se encontrou com Jesus cheio de questões, um judeu, professor da lei, e ele foi confrontado no seu mais íntimo pensamento. Era como se Jesus estivesse dizendo: como você, Nicodemos, pode ensinar a Israel se não vivencia o ensino? Jesus citou um tal de nascer de novo, uma experiência que deveria vir do alto. Ela não produziria ou não poderia ser produzida por argumentações humanas, por experiências naturais. O novo nascimento tinha que ser algo que vinha do alto. Não foi assim contigo? A conversão ao cristianismo não é o se colocar dentro de uma caixa de sapato e seguir
um monte de regras, isso você pode, isso não pode, não, isso não, cuidado com isso. Se fosse essa a proposta, você estaria aqui hoje? Não, nem eu. Se o fazemos, se o buscamos, é exatamente porque a experiência que tivemos com Ele transcende a expectativa humana. Foi algo muito além, algo que rompeu em meu interior, uma experiência que não dá para ser colocada em palavras. Um nascer de novo. Alguma coisa espiritual acontecendo para que os seus olhos sejam abertos. É mais que informação, é mais que teoria, é mais que filosofia, é mais que teologia, é mais que conhecimento. É uma experiência espiritual. Jesus disse a Nicodemos, João 3, 12, 13, eu leio: eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Jesus está dizendo, eu falo de coisas terrenas, de fundamentos, de coisas básicas para a fé, e ainda assim vocês não creem. Então como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus completa dizendo, ninguém mais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Alguém que subiu ao céu, depois de Jesus, foi Paulo que registra a sua experiência, mas antes dele, o que ele está dizendo? O que subiu ao céu é o que veio do céu e pode relatá-los coisas do céu, coisas inefáveis, coisas que vocês não conhecem. E aí ele ainda diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se vocês me amarem, se nascerem do alto, se me seguirem, conhecerão o meu amor. Jesus dizendo, minha bondade é insuperável, minha benignidade é infalível, meus pensamentos são de paz a teu respeito. Eu quero que vocês experimentem esse amor. E aí é o convite, subam à minha presença, me conheçam, tenham essa sede, me adorem, porque tudo vai acontecer a partir daí. Então diga para o seu vizinho, Deus está fazendo coisas novas. Você está incluído na próxima fase. Deus está fazendo coisas novas. Uma das maiores dádivas de viver com Deus é o saber que não há rotina. Deus trabalha com ciclos, e sempre que termina uma etapa, logo uma nova se inicia. Deus está sempre fazendo coisas novas. O servir a Deus é altamente dinâmico. É incrível a nossa facilidade de enrijecimento, de comodidade, de apego a padrões, mas quando Deus começa a fazer coisas novas, nós precisamos estar atentos, senão nós perdemos o vento. Se não estivermos atentos aos ventos de Deus, nós perdemos esses ventos. Não sou um lobo do mar, mas eu tive uma experiência que me fez me sentir como tal. Pela primeira vez na vida, há um tempo atrás, num hotel no Nordeste, eu vi um veleiro pequeno, um hobbycat. Era para aula, para os hóspedes. Alguns hóspedes já experientes andaram na minha frente. Quando eu vi aquilo, eu pensei, isso vai ser baba, 40 anos de praia, como é que eu não vou andar num veleiro? Já contei essa experiência aqui, passei a maior vergonha da minha vida, virei o veleiro na frente de todo mundo. Pior, tinha um argentino na praia, daqueles argentinos cachaceiros que vem para o Brasil para rir, ficou rindo do meu tombo. Eu falei, agora eu tenho que vencer isso. Peguei uma aulinha e aprendi o básico. E o que é o básico? Se eu quero fazer o barco andar, eu tenho que posicionar a vela de tal forma que o vento que está batendo vai encher aquela vela e vai fazer o barco andar. Se o vento muda,
e eu não mudo a posição da vela, eu continuo andando por algum período de tempo, por simples inércia daquele vento que já havia me empurrado. Então eu continuo andando, mas o vento parou de soprar, o vento mudou de direção. Se eu não estou atento às mudanças dos ventos de Deus, eu vou andar por um tempo, por pura inércia espiritual. Agora, se o vento de Deus mudou, eu preciso mudar minha vela também. Essa é a única chance que eu tenho de continuar no plumo, de continuar caminhando com o meu barco. Diga para o seu vizinho, é hora de ajustar a vela. Se você quiser que o barco vá adiante. Isaías 43:19 registra algo do coração de Deus: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. É importante para nós termos lembranças, memória de tudo aquilo que Deus já nos fez, do quanto já nos protegeu, livrou, abençoou, das libertações vividas. Mas nós não fomos chamados para viver das glórias do passado, amém? Nem das glórias, nem das vitórias, nem das feridas e derrotas. Passado é passado, quem vive de passado é professor de história. Coisas novas faz o Senhor. O que passou, passou, amém? Foi. A fé não tem a ver com o passado, a fé tem a ver com o futuro. Agora é seguir em frente, amém? Diz o seu vizinho, fé tem a ver com o futuro, agora é seguir em frente. A cada ciclo, a cada temporada, a cada algo novo de Deus, Ele constrói um novo fundamento para o relacionamento conosco. A cada fase, o nosso relacionamento com Deus necessariamente precisa amadurecer. E quando é Deus que está soprando o vento, quando é Deus fazendo algo novo, o nosso papel é só subir, o nosso papel é só ascender. Vamos entender melhor essa história? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos foi escrito por Lucas, e ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Repete, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Repete, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir até aí. Amém? É um texto que relata a ascensão, a subida de Cristo aos céus. Marcos 16:19 registra o mesmo evento de forma sucinta, dizendo: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Amém?
É importante isso ser muito claro para todos nós. Deus, o Criador de todas as coisas, Deus Pai, está sentado em seu trono. Cristo Jesus veio ao mundo cumprir a sua missão, morreu, ressuscitou, alcançou o seu alvo e ascendeu aos céus. Quando ele sobe aos céus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem para cumprir e estender o ministério de Jesus Cristo na terra. Então a segunda vinda de Jesus, quem opera na terra é o Espírito Santo de Deus. Só que aqui nós devemos nos apegar ao fato de que Jesus subiu. Repita, Jesus subiu. Subir, amados, é o desafio que a igreja tem diante de si. Nós, ao nos tornarmos cristãos, nos unimos a Cristo Jesus. A Bíblia é clara em dizer que aquele que está unido a Cristo Jesus é nova criatura, coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. Porém, em Romanos 6, o apóstolo Paulo compara o ritual do batismo. Quem aqui já se batizou? O ritual do batismo à morte de Cristo. Então, quando você desce as águas, simbologicamente ou simbolicamente, você está descendo como Jesus foi crucificado, morrendo para uma velha natureza. Assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, quando você sobe das águas, você está ressuscitando para uma nova vida. Então nós conhecemos essa primeira fase. Assim como sou um com Cristo na ressurreição e fui na morte, eu preciso e nós precisamos ser um com Cristo na ascensão para que haja governo. Amém? Porque ele subiu, e não subiu de qualquer forma, ele foi recebido nos céus para se assentar à destra do Pai, com todo o poder e com toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Então, se sou um com Cristo, morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, eu preciso subir com Cristo para que possa experimentar o governo e a plenitude de Cristo. Amém? Para que haja redenção, batismo, símbolo de morte, ressurreição, para que haja governo, para que haja plenitude, estar assentado em Cristo, à destra do Pai, acima. Amém? Diga para o seu vizinho, nós temos que subir em Cristo. Subir vem do hebraico Alá, não é a mesma palavra usada para Alá, o Deus dos muçulmanos, mas é um Alá que significa levantar, ascender, crescer, aumentar, prosperar, recuperar, resgatar, que é exatamente o que Deus espera de nós. Queridos, todo exemplo e toda ilustração bíblica dada, toda visão divina concedida para a subida, para um relacionamento mais estreito com Deus, foi dado com base nessa necessidade de olhar para o alto. Jacó, quando entendeu e começou a entender quem era Deus, ele tem uma visão de uma escada, onde anjos subiam e desciam. Essa escada fala de degraus, eu preciso subir, eu tenho que ter a iniciativa. Ezequiel 47 registra uma visão, onde num rio, o profeta tinha chance de ficar onde as águas estavam nos seus artelhos, nos seus joelhos, nos seus lombos, mas o convite era para um mergulho profundo. Então tinha que haver a iniciativa, tinha que haver o desejo de se aprofundar, de subir, de crescer. Efésios 1, verso 20, Paulo explana de forma maravilhosa isso que está sendo dito aqui, quando diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então veja, para que Jesus ascendeu aos céus? Para se aponderar, para tomar posse de todo esse revestimento de autoridade, de majestade. Aí o texto diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então entenda, assim como Jesus ascendeu aos céus, está à destra do Pai,
Deus nos ressuscitou com Cristo para esse propósito, para que nós possamos subir. Diz o texto, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. O desafio que temos como igreja é esse, amados. Nós sabemos o que é a redenção, mas nós ainda não conhecemos a plenitude desse governo. Ele nos chamou para estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo. E para quê? Para mostrar nas eras que estão por vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada para a sua bondade, por sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Estão comigo? Amados, o cristianismo é muito mais do que a maioria dos cristãos conseguem experimentar. Parar na redenção e viver a sua vida na terra como se o céu fosse uma sala de espera é um erro que nós não podemos cometer. O morrer em Cristo, ressuscitar em Cristo, subir com Cristo, nos leva a estarmos assentados em Cristo. E Deus vai mostrar para o mundo a sua incomparável riqueza de graça, através de tudo aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. Isso significa dizer que você é um reflexo da glória de Deus na terra. Isso significa dizer que a tua vida profissional vai ser um espelho para aqueles que te olham de fora. Isso significa dizer que a tua vida familiar, amorosa, sentimental, emocional, vai ser um espelho. As pessoas vão ver a bondade de Deus em tudo que Deus te deu, em tudo que Deus realizou, e esse é o nosso propósito, que o mundo conheça a Deus por nossas boas obras, que o mundo dê glória a Deus por aquilo que Ele faz em nossas vidas, amém? Essa é a proposta divina, foi o que Jesus nos propôs, dê uma salva de palmas a Ele por isso. Há uma plenitude, nós temos experiências com esse derramar, com essa presença de Deus. Quando nós dizemos, eu tinha um vazio e esse vazio sumiu, nós estamos falando do primeiro contato com esse propósito. A minha sede de Deus foi saciada, o meu estado espiritual mudou. As primeiras evidências não são físicas, ninguém pode encontrar ou identificar muitas evidências de bênçãos na sua vida, nos seus primeiros passos, mas a primeira coisa que acontece é a mudança de estado de espírito, é a paz que você não tinha, é a alegria sincera, verdadeira, de criança, não associada a conquistas, é a mudança interna, mas não pode parar por aí. Depois disso é toda uma restauração, é todo um projeto para que a tua vida possa refletir a glória de Deus na terra. Quem está dentro, diga glória a Deus. Se vai aplaudir, aplaude Jesus direito, que Ele merece. O que é subir? Subir é adorar. Se eu me relaciono com Deus por aquilo que Ele é, se eu reconheço a sua divindade, o próximo passo é a adoração. Adoração é a prostração. Eu me curvo diante desse Deus, eu o reconheço como Deus. Adoração envolve busca, consagração, quebrantamento. Na verdade, a adoração é a resposta humana à presença divina, e uma resposta que transcende a atividade natural. Se eu vou me propor a adorar, então eu tenho que estar disposto a me prostrar diante dele, a me ajoelhar diante de sua face, em sinal de reverência, de submissão. É o inferiorizar-se, é o oposto do que nós aprendemos nesse mundo. Não é a autoexaltação, mas é a auto-humilhação. Isso é base para adoração. Só que quando eu começo a adorar, eu vou entender e vou aprender que o ato da adoração satisfaz tanto a minha necessidade de ser preenchido, como a necessidade divina de me preencher, amém? Tanto a minha necessidade de honrar a Deus, como a necessidade de Deus de me abençoar e de me honrar na terra. Tudo tem a ver com essa ascensão de Jesus. Jesus
foi o modelo perfeito, repita, modelo perfeito. Foi o adorador perfeito. Sua conexão com o Pai resultou em poder e autoridade refletidos em seu ministério. Tudo que Jesus fez tinha a ver com a intimidade que ele tinha com Deus. Ele não fazia nada sem ouvir de Deus ou sem ver Deus fazendo. E essa obediência o levou à cruz. E da cruz, ele foi levado a um túmulo. Só que exatamente por ter sido obediente até a morte, submisso até a morte, a sepultura não pôde detê-lo. Exatamente em função dessa obediência, ele venceu a morte e subiu para se assentar ao lado do Pai. Paulo faz uma oração interessante no Novo Testamento, livro de Efésios, capítulo 1, verso 15. Ele diz assim, em favor da cidade de Éfeso: que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Qual era a oração desse homem? Ele pedia por sabedoria e revelação, por aqueles cristãos e para nós. É uma oração que cabe aqui. Sabedoria, revelação. Preciso de sabedoria, preciso de revelação para entender o quê? Qual é a minha chamada, qual é a minha missão, qual é a minha herança e que poder está à minha disposição. E quando falamos em poder, nós falamos em dons. Diga para o seu vizinho: você tem dons? Quem aqui sabe que tem dons? Levante a mão. Nós temos dons, amém? Jesus deixou isso claro. Eu vou subir, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e quando a presença dele se manifestar, os dons serão distribuídos de acordo com propósitos divinos. Então nós temos dons, e se ainda não tem, é hora de começar a se preocupar em ter. Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Esses dons são obtidos na ascensão de Cristo, são dons de governo. Para nós governarmos e fazermos a coisa como ela precisa ser feita, nós temos que andar debaixo da mesma autoridade e da mesma unção que os primeiros cristãos andavam. Eles faziam literalmente coisas iguais ou maiores àquelas que Jesus fazia. Ninguém impedia esses homens, não havia nada que pudesse paralisá-los. Eles eram ameaçados de ser presos, de ser mortos, e eles diziam: prenda-nos, e se nos prenderem as pedras clamarão. Mas ninguém aqui para de pregar esse evangelho. Se nós quisermos a mesma ousadia, a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma unção, se quisermos ver as mesmas curas, físicas até, os mesmos sinais, nós precisamos subir, nós precisamos dessa ascensão. A vida abundante que Jesus prometeu é uma conquista. Ele não disse: vos dou vida e vida em abundância? Vida você já tem. Essa abundância é uma conquista, e só conquista quem sobe, só conquista quem ascende aos céus, só conquista quem se assenta em Cristo, à destra do Pai, nas regiões celestiais. Esse é o tempo. Diga: esse é o tempo. Você não está aqui por acaso. Diga: esse é o tempo. Esse é o tempo de amadurecimento, de plenitude, de autoridade. Esse é o tempo profético. Suba! Tome uma decisão no seu interior, que haja esse rompimento, que haja esse despertamento. Eu tenho que me desvincular daquilo que me prende, que me impede de subir. Essa ascensão é minha, e tudo que Deus tem para mim, todo o gozo preparado, toda a plenitude, o todo de Deus para a minha vida está nessa condição. Eu me recuso a atravessar os meus dias na terra vivendo a parcialidade, vivendo parcialmente a bênção de Deus, os planos de Deus para mim. Ah, pastor, mas se a plenitude é tudo isso, se Deus tem tanta coisa boa, se nos ama tanto,
Por que na minha vida há tantas áreas destruídas? Por que depois de tanto tempo eu não consigo ver as restaurações que eu gostaria de estar vendo? Por que depois de tanto tempo eu consigo identificar situações em que parece que Deus não fez nada em meu favor? Por que tantas orações minhas ainda não foram respondidas? Porque você não encontra em lugar nenhum na Bíblia que o teu tempo de caminhada com Deus tem a ver com as respostas de suas orações. Amém? Você pode perceber que talvez pessoas que começaram a andar com Deus depois de você alcançaram essa plenitude. E por quê? Porque o que determina a plenitude não é o tempo de casa, mas é a busca, é o desespero, é a sede, é a determinação em encontrar. Se é tão maravilhoso assim, por que é tão difícil de acontecer? Por que todo cristão nascido de novo não vive essa plenitude? Porque nem todos sobem. Se subir fosse tão fácil assim, a realidade da igreja na terra seria outra, o impacto da igreja na terra seria outro. Há pesos que impedem a nossa subida. Diz para o seu vizinho: há pesos. O único que nos faz subir é o Espírito Santo, amém? Ninguém consegue subir por força própria. Se não for o Espírito Santo a te impelir, você não sobe. Pensa nessa ilustração. Um balão daqueles de gás hélio. Se ele for cheio do gás, ele sobe, não sobe? Você tem que segurar aquele balão, senão ele vai embora. Um dia desse, meu pequeno me pediu eu comprei para ele, deu 3 segundos, escutei um choro. Já sei, soltou o cordão, o balão subiu, foi embora. Não é isso? Então pensa na sua vida como um balão cheio do Espírito Santo. Então a tendência é subir. Se você se encheu, se Deus te encheu, você vai subir. Agora, se alguém resolve segurar na tua linha e te impedir de subir, qual tem que ser o teu papel? Se Deus te enche, tua preocupação é não deixar ninguém te segurar. Nada vai me impedir, nada segura essa subida. Mas tem alguém que vai tentar se agarrar, você já sabe quem é? Tem um que é inimigo da sua alma, tem um que é inimigo dos propósitos de Deus, tem um que quer te ver cativo, quer te ver sofrendo, quer te ver distante, quer te ver paralisado, quer te ver engessado, imobilizado, espiritualmente sem produzir fruto. Ele vai tentar te agarrar, vai tentar te afastar da sua posição, porque ele sabe que se você se posicionar, o estrago vai ser grande. Repete, o estrago vai ser grande. Qual é o padrão? É o mesmo vivido por Moisés. O clamor do povo hebreu escravo no Egito chega a Deus. Deus escuta o choro dos seus. Ele levanta Moisés para trazer libertação. Por quê? Porque só pode adorar a Deus quem está liberto. Amém? Só pode adorar a Deus quem está liberto. Então o povo no Egito não poderia viver uma experiência de adoração. Primeiro tinha que acontecer uma libertação de toda aquela opressão, para que depois essa adoração fosse verdadeira, fosse sincera. Moisés disse o que para o faraó, quando pediu para levar o povo embora? Deixe o meu povo ir para que me adore. Há um propósito para a libertação, há um propósito para o teu resgate, é a adoração. Agora, as amarras, as tentativas satânicas, as investidas satânicas, a escravidão do pecado, vem para te impedir de adorar, porque se você adora, você sobe. Então quer dizer que não é só estar na igreja, não é só estar no ministério. Não, você pode estar na igreja, você pode estar no ministério, você pode estar envolvido num ministério de adoração e não estar adorando a Deus. A adoração vem de dentro, a adoração tem que vir do coração. Se eu tenho que subir, se eu tenho que adorar, nada pode me impedir. Amém? Então diz assim para o seu vizinho: corte os laços de iniquidade
para poder continuar subindo. Por que tanta gente começa a subir e no meio do caminho parece que se enrosca em alguma antena, mas não chega onde precisava chegar? Um projeto de tão longo prazo como o projeto de Deus para nós, exige persistência mais do que qualquer outro projeto. O que Deus vai fazer na sua vida não se cumpre em uma semana, em um mês, em um ano ou 10. É daqui até Jesus voltar ou Ele te chamar, o que acontecer primeiro. Amém? E quando você vê o alvo assim tão distante, a tendência qual é? É o desânimo, é o esmurecer, e pior, no meio do caminho vem os desapontamentos, vem as frustrações, vem as decepções, vem as más notícias. Isso acontece, não acontece? E a gente comete o erro de acreditar que Deus está conosco quando coisas boas nos cercam. Mas coisas boas acontecem para pessoas boas e ruins, assim como coisas ruins acontecem para pessoas boas e ruins, amém? Coisas ruins acontecem para as pessoas boas. E quando nós nos vemos envolvidos em situações assim, qual é a tendência? Se Deus me ama, por que eu estou vivendo algo assim? Meu filhinho de 5, Reninha, me disse outro dia ao acordar, veio me acordar todo feliz, sorrisinho no rosto. Ele estava tendo alguns pesadelos, a gente tinha que à noite orar por ele. Também queria assistir filme que não era para a idade dele, dormia meio assustado, acordava assustado. Aí nesse dia ele acordou e veio feliz conversar comigo, olhou bem nos meus olhos e disse: pai, eu acho que Deus mora no meu coração. Falei: por quê? Porque eu tive um sonho bom essa noite. Eu falei: não, filho, Deus está no seu coração, independente do sonho. Você pode estar sonhando, ou pode estar tendo pesadelo, Deus está contigo. Diz para o seu vizinho: Deus está com você. Não importa se é sonho ou se é pesadelo. Quantas pessoas se desanimam porque as má notícias vêm? Vem por mensagem de texto, vem por e-mail, vem de muitas formas, mas elas chegam. E quando chegam, como é que Deus pode estar comigo se eu sou surpreendido por uma má notícia dessas? Chegou uma notícia no quartel, o pai do recruta Cardoso havia falecido. O general pediu para o sargento dar notícia e falou: com toda a sua sensibilidade e com todo o amor que eu sei que você tem, dá essa notícia com sabedoria, para não abalar o soldado. Aí o sargento prontamente grita para o pelotão: pelotão, formar fila! Todo mundo se enfileirou. Aqueles que têm pai, dê um passo à frente. A maioria deu um passo à frente e ele gritou: soldado Cardoso, você não. Isso é jeito de dar uma notícia? Quantas vezes isso acontece parecido conosco? Há muitos empecilhos, há muitas coisas nos prendendo aqui. Quantos deixam de subir por simples ansiedade? Se tem uma coisa que a fé não é ansiosa, amém? Fé não casa com ansiedade, ou eu tenho fé ou eu estou ansioso, um dos dois, amém? Jesus nos advertiu: não vos torneis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, nada do que você faça hoje pode mudar aquilo que será, que já está determinado. Então, se você fez tudo o que você podia fazer, não adianta ficar ansioso, é só confiar em Deus, amém? Mas quanta ansiedade nos atrapalha. Vou falar do pequenininho de novo. Ele olhou bem para mim, olhou para o irmão. Ele está naquela fase de perguntas, né? Porquês, tudo é porquê. Ele: pai, o que vai acontecer quando eu tiver com a idade do Natan? O Natan tem 17, o que vai acontecer quando chegar na idade dele? Eu repeti: filho, você vai ter 17 anos, você vai ser mais velho, vai ser mais alto. Ele falou: e você, pai, vai ficar igual o vovô?
Falei, não exagera, filho. Não precisa pegar tão pesado. Estou te tratando com tanto amor. Você vai ficar careca, pai? Falei, não, está fora de cogitação. Se fosse para ficar, já tinha ficado. Essas entradas aqui, o seu bisavô tinha, ele nunca ficou careca, então está em casa. Então como é que vai ser, pai? E um monte de perguntas sobre o futuro, até que ele chega para mim e diz, pai, com quem que eu vou casar? Com 5 anos, eu falei, não, isso eu não aceito dentro de casa. Basta as solteiras da igreja ficarem me perguntando isso, você não. Isso é hora. Que ansiedade é essa? Não é assim? Querer ver as coisas acontecendo do nosso jeito? Menininho foi escrever uma cartinha para Deus. Ele queria ganhar um videogame. Ele começou a escrever a primeira dizendo, Deus, eu fui um ótimo aluno esse ano, eu mereço um videogame. Aí ele olhou, não é verdade, não fui um ótimo aluno, amassou o bilhetinho, jogou fora. Pegou um segundo, escreveu, Deus, eu obedeci muito o papai e a mamãe, esse ano eu mereço um videogame. Aí pensou bem, não obedeci. Amassou o panfleto, amassou o bilhete e jogou fora. Aí no terceiro, ele, Senhor, eu fui muito bonzinho esse ano, e viu que não era, amassou e jogou fora. O quarto bilhetinho, ele escreveu depois de ter ido até o presépio, era Natal, olhou para os lados, pegou o menino Jesus, colocou no bolso, e escreveu, Deus, sequestrei seu filho, se quiser vê-lo de novo, quero um videogame no Natal. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Querendo arrancar na marra coisas de Deus? Não vai sequestrar o menino Jesus? Queridos, há maravilhosas promessas a quem sobe para acabar. Há muitos benefícios a quem sobe. Primeiro é a vida eterna, amém? Quem aqui tem medo de morrer? Medo de morrer. A única certeza que você tem nessa vida é que você vai morrer um dia, não é? Se é amanhã ou se é daqui 50 anos, ninguém sabe. O que é melhor em acreditar em Jesus, sinceramente entre nós, é alguma coisa que você vai conquistar nessa terra? Se fosse por isso você estava aqui, passando tantas privações, tantos sacrifícios, renunciando tanto, você estaria aqui? Qual que é a maior alegria do cristão? Quando você participa de um velório, você se lembra, vale a pena tudo que eu faço por ele, porque essa hora para mim não é desesperadora, eu sei para onde eu vou, amém? A salvação e a vida eterna é a melhor dádiva de se seguir a Deus, se seguir a Jesus. Por isso que no Novo Testamento, na igreja primitiva, a perseguição era tão forte, que eles morriam o tempo inteiro. Os Césares e os imperadores, para o seu simples prazer, eles iluminavam o circo máximo lá em Roma com cristãos que eles tocavam fogo. O cristão morria o tempo inteiro, entrava para lutar com um leão, com um tigre no Coliseu. Isso era comum, eles morriam o tempo inteiro. Só que a morte para eles era um prazer. Você chega lá em Roma, nas catacumbas de Roma, não se pode filmar, mas você consegue, com a tradução do guia, saber o que está escrito nas lápides. É só festa. Cada um que ia tinha uma comemoração, porque a vida, sob a perspectiva de eternidade, é muito melhor lá do que aqui, amém? Amém, amados? Paulo disse, se a minha fé se resumisse aquilo que eu vou conquistar nessa terra, eu seria o mais infeliz dos homens. A maior alegria que temos é essa, se Deus me chamar, eu vou feliz, vou com Deus, vou acordar na presença dEle, vou encontrar todos os meus antepassados que já morreram em Jesus, amém? Vou estar num lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, não tem falta, um lugar que Ele preparou, está escrito, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, amém? Muitas moradas, uma é minha, não sei se vai ser meu vizinho, depende de quanto você fizer para Deus na terra. Quem aqui já sabe onde vai passar o Réveillon? Já escolheu um lugar?
as próximas férias? Já escolheu, Alberto? Já sabe? A gente tem uma ideia, né? A gente, meio do ano, já começa a planejar. Onde é que eu vou passar o Réveillon? As férias. Quem já sabe onde vai passar as férias? A gente se planeja para isso, não é? Sabe onde vai passar o Réveillon já? Mais ou menos? Vai planejar, né? Nós planejamos as nossas viagens na terra. Agora pergunta para o seu vizinho: você já escolheu o lugar que vai passar a eternidade? Será que vai ser no Eco Resort Morada Celestial? Ou no camping Choro e Ranger de Dentes? Numa cabana com vista para o lago de fogo e enxofre? Isso é muito mais sério do que nós imaginamos, queridos. A vida é o tempo que nós temos para viver na terra, e a hora que esse tempo terminar, essa vida terrena se foi, só que a alma é imortal. Repita: a alma é imortal. E você decide onde tua alma passa a eternidade nessa terra, com a decisão que você toma em relação a Jesus. Mais um benefício: a certeza de que nós seremos confrontados durante o sofrimento. O primeiro mártir cristão foi Estevão. Ele estava sendo apedrejado, e as pessoas se irritavam com um sorriso em seu rosto, porque ele via os céus abertos, e via Jesus em seu trono, e com isso se alegrava, e morreu, e foi em paz, e todo mundo se irritou com ele. Como é que é possível? Nos piores momentos de nossas vidas, nós temos essa certeza: nós seremos confortados por Deus, e teremos a paz que excede em todo entendimento. Dê uma salva de palmas a Ele por isso. Que benefício é esse? Quer outro? A certeza de que as portas estarão abertas. Se quem te guia é Deus, você pode caminhar com fé, porque 1 Coríntios 16, 9 diz, nas palavras de Paulo: porque uma grande porta, uma oportuna porta se abriu para o trabalho. Amém? Ele andava por fé, e cada lugar que ele chegava, uma porta se abria aqui, outra ali, uma oportunidade aqui, outra acolá. Por quê? Porque Deus era com ele. Diga amém. Que mais? Os dons, o aperfeiçoamento espiritual, a liberação desses dons. Efésios 4:8 diz: quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. É você começar a fluir nesses dons, começar a orar pelas pessoas, ver pessoas serem curadas, começar a orar pelas pessoas, as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, começar a ver aquilo que os primeiros viram. Que mais? Orações respondidas. Como é diferente quando você tem orações respondidas. Há cheio de cristãos aí que oram e não vê resposta. Mas Jesus disse, João 15,16, a fim de tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Se você subir, tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele vai te conceder. É tempo de subir, igreja. E essa decisão tem que nascer no seu coração. Você pode se acomodar com a redenção. Eu tenho a salvação. Tem? Ninguém tira teu nome do livro da vida. Tem? Você crê? Você foi justificado, foi lavado, foi remido, se batizou, morreu para as coisas velhas, nasceu para uma vida nova. Mas tem mais. Se você ascender, você vai viver a plenitude de Jesus Cristo na terra. Tem mais de Deus para a sua vida. Diga para você mesmo: tem mais de Deus para mim. Só que essa transição exige disposição, fé, busca, adoração, e a ascensão de Cristo é o ponto. Rompa com os velhos hábitos, amém? Diga: rompa. Deixar de ver a plenitude de Cristo por pecadinho besta, por bobagenzinha, é romper. Você vai ter que jogar fora aquela agendinha com os números das gatinhas. Rompa, acabou, é vida nova, é tempo novo. Rompa, se desvincula, se desliga daquilo, chega, rompe. Você vai ter que ligar lá na net e falar: dá para bloquear o canal adulto aqui, me ensina, porque eu não vou deixar pornografia entrar na minha casa. Você vai ter que romper, você vai ter que se separar, você vai ter que se santificar. Rompa. Se desliga daquilo que está prendendo a tua vida. Você tem que subir. Deixa o Espírito Santo te encher.
essa é a condição. É tempo de novidade, é tempo de mudanças. Deus quer fazer algo novo em sua vida.